Numa das histórias mais fantásticas alguma vez contadas, a estrela de Belém iluminou o caminho para o novo Messias. Conta-nos a Bíblia que, há 2000 anos, os magos, sábios vindos do Oriente, seguiram-na até ao lugar de nascimento de Jesus Cristo. Mas será que esta parte da história da Natividade não passa de um belo mito? Terão eles visto realmente algo nos céus da Judeia? Hoje, capazes de perscrutar como nunca os céus do passado, os astrónomos procuram a resposta. Estará a chave para este mistério num antigo manuscrito chinês? Poderá uma moeda com 2 milénios revelar um espetáculo celestial há muito esquecido? Será que a estrela mais famosa do firmamento nasceu de uma explosão nuclear ocorrida no espaço exterior? Combinando astronomia com teologia, esta é a busca pela verdade por detrás da estrela de Belém. O enigma da estrela de Belém. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos prestar-lhe homenagem. A Bíblia contém apenas um relato da estrela de Belém no Evangelho de São Mateus. As únicas pessoas que ele descreve como tendo visto o astro são os reis magos. Depois de Jesus ter nascido em Belém, os magos vieram do Oriente. Viram a estrela no Oriente, um evento obviamente bastante espetacular e importante para eles, e seguiram-na até chegarem a Jerusalém. Os magos são um dos enigmas da Bíblia. Emergem subitamente do deserto para adorar Jesus recém-nascido e nunca mais se ouve falar deles. A Bíblia não é um livro de ciência. E como cientista, só gostava que a Bíblia tivesse sido um pouco mais específica acerca deste pequeno e estranho verso. O problema da estrela de Belém reside aqui. Temos de analisar muito atentamente aquilo que se está a passar e tentar interpretar os factos. Factos esses que são escassos e muito espaçados entre si. Então, quem foram os magos? E por que seguiram eles uma estrela? Claire Foster, uma académica da Catedral de São Paulo, em Londres, descobriu uma descrição dos magos nos escritos de Filon de Alexandria, um filósofo que viveu no tempo de Cristo. Philon foi um judeu platónico que estudou as escrituras hebraicas, aquilo a que chamamos o Antigo Testamento. Ele morreu no ano 50 depois de Cristo, o que significa que viveu e escreveu os seus textos no tempo de Cristo. Escreveu algumas observações muito interessantes acerca dos magos enquanto cientistas. Entre os persas, existe a Ordem dos Magos, que investiga silenciosamente os factos da natureza para obter um maior conhecimento da verdade. E, através de visões mais claras do que a palavra, ensinar e aprender as revelações de excelência divina. De acordo com Filon, os magos estudavam os céus e a terra em busca de sinais proféticos. 500 anos antes do nascimento de Cristo, o historiador grego Heródoto também descreveu os magos. Dizia que eram persas e não judeus, que eram sacerdotes, mas de uma outra religião. Michael Molnar é um eminente astrónomo norte-americano que já trabalhou em várias missões espaciais da NASA. Há décadas que investiga a estrela de Belém e os magos. Sabemos que os historiadores possuem imensa informação acerca dos magos. E sabemos que eram sacerdotes zoroastristas, sacerdotes astrólogos, praticavam a astrologia. O zoroastrismo era a principal religião da Pérsia.
uma superpotência cujo império se estendia desde a Índia até à Europa, com o seu coração no atual Irão. Tal como os judeus, os zoroastristas acreditavam num só Deus. Também eles olhavam para as estrelas em busca de orientação, para saberem quando semear colheitas ou migrar com os seus animais. Mas o sinal mais importante de todos era o que anunciava o nascimento de um rei. Calculavam horóscopos e a partir deles eram capazes de prever, ou pelo menos acreditavam poder prever o nascimento e a morte de reis. Como tal, os magos eram pessoas altamente respeitadas. À semelhança dos judeus, os zoroastristas acreditavam num Messias que desceria do céu. Então, o que poderão eles ter visto no céu noturno sobre Belém? A estrela de Belém pode ter sido várias coisas. Pode ter sido uma coisa pequena, algo que nós consideraríamos insignificante. O professor Brian Cox é um físico de partículas que investiga os elementos básicos do universo. Não nos podemos esquecer que quando as culturas antigas de há milhares de anos olhavam para o céu, viam este tipo de cúpula majestosa, que era brilhante. Não havia iluminação nas ruas. Por isso, mesmo as coisas mais pequenas detinham uma importância imensa. Só precisamos de ir algures para um deserto ou para o topo de uma montanha para percebermos aquilo que eles viram. É algo verdadeiramente espetacular. Para investigar a verdade científica do relato da Bíblia, os cientistas podem agora recuar no tempo e analisar as regiões mais remotas do Sistema Solar. Mas primeiro precisam de saber em que ano Cristo nasceu. Algo que, tal como muitas outras coisas acerca da história da Natividade, não é muito claro. Durante 2 milénios, o nascimento de Cristo tem sido considerado o início do calendário cristão, o ano 1. Mas as coisas são bem mais complicadas do que isso. Poder-se julgar que é bastante simples determinar a data do nascimento de Jesus, uma vez que o nosso calendário se baseia supostamente no seu nascimento, que presumivelmente terá acontecido no ano 1 da nossa era. O problema é que a pessoa que efetuou esse cálculo cometeu vários erros. O nosso calendário só foi estabelecido muito depois de Cristo, mais precisamente no século VI. O homem que cometeu os erros foi um monge chamado Dionísio o Exíguo. Até então, o calendário ocidental começara com a fundação de Roma. Mas os romanos decidiram alterá-lo para começar com o nascimento de Cristo. Então, Dionísio contou para trás até chegar a Augusto, que era o imperador romano quando Cristo nasceu. Mas esqueceu-se que Augusto já governava há 4 anos com outro nome, Octaviano, o que introduziu uma margem de erro nos seus cálculos de 4 anos. Mas cometeu um outro erro. Esqueceu-se de incluir o ano 0. Se o ano é incerto, o mesmo acontece com o dia. Julga-se que o Natal só se celebra no dia 25 de dezembro, pois era esse o dia de um antigo festival pagão. Assim sendo, em que é que nos podemos basear? Sabemos que quando Cristo nasceu, Herodes era o rei da Judeia e que o escritor judeu Flávio Josefo nos diz que Herodes morreu no ano 4 a.C. Sabemos que o rei Herodes, que era vivo quando Jesus nasceu, morreu no ano 4 a.C. Ora bem, quando pensamos nisto, chegamos à conclusão que Jesus teria de ter nascido no ano 5, 6, 7 ou 8 a.C. Então, para descobrirmos aquilo que os magos realmente viram, temos de recuar o relógio celestial para o ano 4 a.C. ou mais. O que quer que a estrela de Belém tenha sido,
foi certamente algo de bastante invulgar. E uma das visões mais invulgares do Sistema Solar é um cometa. Um cometa é basicamente uma grande bola de neve suja. À medida que se aproxima do Sol e dos planetas interiores, o calor e os ventos solares começam a aquecê-lo e a fragmentá-lo, fazendo ferver literalmente o gelo e transformando-o em gases, poeiras e pedaços de rocha, que se estendem sempre na direção oposta à do Sol na forma de uma cauda gasosa que pode atingir milhares ou milhões de quilómetros de comprimento. A cauda do cometa mantém-se a apontar para fora, enquanto este orbita o Sol para desaparecer novamente quando o cometa se retira para os confins gelados do Sistema Solar exterior. Na Idade Média foram muitos os artistas que retrataram a estrela de Belém como um cometa flamejante a atravessar o céu por cima da manjedoura. Na Universidade de Durham, o antigo livro vindo do outro lado do mundo sugere que poderá ter havido realmente um cometa sobre a Judeia nesse primeiro Natal. Num livro chamado Anshu, os antigos astrónomos chineses guardaram alguns dos registros celestiais mais antigos que se conhecem. Richard Stephenson, astrónomo e professor de chinês antigo, é o maior especialista mundial nesta matéria. Os registros astronómicos começaram mais propriamente na China, por volta do ano 200 a.C. Daí em diante, existem registros regulares. Existem referências à aproximação de dois planetas no céu ou de luas que passam perto de um planeta ou de uma estrela. E existem muitas descrições de cometas. A China encontra-se na mesma latitude que a Terra Santa, por isso, os astrónomos chineses veriam mais ou menos as mesmas coisas no céu que os magos. No ano 5 a.C., o Anshu registra aquilo que os chineses chamavam de estrela vassoura, algo de que restam hoje poucas dúvidas de ter sido um cometa. O capítulo 26 contém um registro muito breve de um cometa avistado na primavera do ano 5 a.C., que diz simplesmente estrela vassoura, Huixing, que apareceu sobre Chenu durante mais de 70 dias. Em chinês existem 3 termos distintos para descrever as estrelas temporárias, estrelas que podem ser vistas durante várias semanas. Um destes termos é Huixing, ou estrela vassoura. A interpretação de uma estrela vassoura corresponde certamente a um cometa com cauda. Não imagino que possa ser outra coisa. Parece então que apareceu um cometa na primavera do ano 5 a.C., por volta da altura do nascimento de Jesus. Quando os cometas entram no Sistema Solar interior, tornam-se brilhantes. Alguns deles ganham mesmo um brilho incrível e podemos vê-los durante muitas semanas ou meses. Podemos vê-los durante grande parte do tempo que passam no interior das órbitas dos planetas interiores, à medida que orbitam o Sol, para mais tarde se dirigirem para fora do Sistema Solar, desvanecendo-se gradualmente. Mas existe uma falha crucial na teoria do cometa. Os magos dificilmente terão julgado tratar-se de um bom augúrio. Em termos astrológicos, o aparecimento de um cometa brilhante sempre esteve associado àquilo que eu chamo de 4 Ds: destruição, doença, defunção e desastre. Como as suas visitas eram impossíveis de prever, os cometas eram vistos como arautos nefastos. Então o que leva tantas pessoas a acreditarem que a estrela foi um cometa? Existe uma resposta simples. Foi representada pela primeira vez desta maneira por Giotto, um dos grandes artistas do Renascimento, um quadro de 1301. Nesse ano, o mais famoso dos cometas visitou a Terra, o cometa Halley. Ficou visível durante meses e Giotto pintou a estrela na sua imagem.
Muitas teorias modernas sugerem que a estrela de Belém não foi aquilo a que muitos de nós apelida de estrela, mas sim um planeta. Hoje ainda podemos ver 5 planetas a olho nu, tal como acontecia há 2000 anos. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Os magos conheciam bem os planetas, mas classificavam-nos como estrelas. A estrela mais conhecida é o Sol, que é basicamente uma bola de gás de hidrogênio e hélio e que brilha porque é tão maciço que a sua força gravitacional esmaga o gás existente no centro, obrigando-o a aquecer. Por isso, as estrelas são coisas incrivelmente grandes, violentas e quentes. Mas sem elas, não existiríamos. Há 2000 anos, os planetas e as estrelas eram considerados a mesma coisa. A única diferença era que os planetas se moviam. A palavra planeta vem do grego planos, que significa estrela errante. A nossa tradução da Bíblia provém do grego antigo, onde a palavra estrela se refere tanto a estrelas fixas como a planetas móveis. No Museu Britânico, em Londres, os primeiros registros astronómicos confirmam a importância que os planetas tinham para os magos. O Dr. Christopher Walker é uma autoridade mundial no antigo Próximo Oriente. Foi ele que descodificou a coleção única de placas de argila do museu, de longe a maior do mundo, e da qual fazem parte 130 mil peças provenientes da cidade persa da Babilónia, no atual Iraque. Entre elas, incluem-se os primeiros registros astronómicos da história. Os nossos registros mais antigos de observações astronómicas vêm de um grupo de placas a que damos o nome de placas de Vênus de Amisaduga. Estamos a falar de placas de registros astronómicos feitas por volta do ano 1600 a.C., no tempo do rei babilónio Amisaduga. Esta placa segue os movimentos efetuados por Vênus há mais de 3.500 anos. Quando alguém se dá ao trabalho de observar Vênus, é porque está provavelmente a observar todos os outros planetas. Podemos então deduzir que as pessoas daquele tempo faziam observações astronómicas com o objetivo de fazer previsões astrológicas. A astronomia é o estudo científico do cosmos. A astrologia utiliza as mesmas informações para efetuar prognósticos não científicos. Hoje, a astronomia e a astrologia são duas coisas muito diferentes. Mas ao recuarmos 2000 anos, constatamos que eram a mesma coisa. Naquele tempo, quem observasse o céu seria um astrólogo profissional. Não havia qualquer distinção entre a astronomia e a astrologia. As placas seguiam os planetas através das mesmas constelações de estrelas que fazem parte dos signos astrológicos do atual zodíaco, como Áries, o carneiro, e Pisces, os peixes. Os magos usavam os seus estudos astronómicos para fazer profecias astrológicas. A Bíblia diz-nos que os magos seguiram a estrela até à Judeia à procura do Messias. Hoje, todos nós conhecemos os 3 magos, chegando mesmo a chamá-los de reis, que atravessaram o deserto de camelo, levando consigo presentes para o Filho de Deus. Mas uma análise mais cuidada diz-nos que os magos mudaram ao longo dos séculos, uma e outra vez, de acordo com as ideias da época. De facto, nem sequer sabemos qual seria o seu aspecto. Ao longo do tempo, a Igreja tem interpretado as imagens dos sábios de diferentes maneiras.
segundo os moldes culturais da época. Por isso podemos ter 3 magos com diferentes cores de pele, que os apresenta como provenientes de diferentes partes do globo. Também existem descrições deles representando as 3 idades do homem, ou seja, jovem, de meia idade e velho. Muito provavelmente, nem sequer eram reis. Muitas vezes vemos umas figuras régias, que vestem túnicas belas e esplendorosas, com turbantes e coisas do género, mas não nos parece que fossem reis. Vemo-los apenas como pessoas muito sábias e cultas. Então, que aspecto teriam? Podemos encontrar uma resposta em Roma. Nas paredes das catacumbas da antiga cidade, encontra-se a pintura mais antiga que se conhece da adoração dos magos. Pintada pouco depois da morte de Jesus, estes frescos mostram 3 homens. A lenda dos 3 magos já se tinha firmado. Mas eles não estão vestidos como reis. Muito longe disso. Vestem um tipo de calças característico, separadas da parte de cima, mais apertadas nos tornozelos do que na parte superior da perna. Esta descrição era tradicionalmente associada aos grandes cavaleiros da Pérsia. Assim sendo, os magos poderão ter viajado a cavalo, vindos de uma das grandes cidades persas. Vestidos para os rigores do deserto, observavam os céus à procura de um sinal. Assim que viram a estrela, dirigiram-se para Jerusalém. A Bíblia indica que nessa altura a estrela mudou de direção, avançando à frente deles, rumo a sul, para Belém. Mas será possível que um planeta pudesse mostrar esse comportamento? A resposta é sim, podia. O Observatório Real em Greenwich foi durante séculos o maior centro de observações astronómicas do Reino Unido. David Hughes acredita que a estrela de Belém era o maior planeta do Sistema Solar. Creio que a estrela de Belém era Júpiter, um simples planeta, o maior e mais luminoso dos planetas, mas um planeta que todos nós já vimos e está sempre lá em cima no céu. Não é nada de especial. O professor Hughes, um dos astrónomos mais respeitados do mundo, tem vindo a investigar a estrela de Belém há mais de 30 anos. A estrela de Belém tornou-se fenomenal, luminosa, grande e estranha. Mas quando lemos a sua descrição, que só se encontra no Evangelho de São Mateus, vemos que se refere a uma simples estrela. Mateus dá-nos a impressão de estar a falar de uma coisa que era bastante vulgar. Hughes procurou por um evento celestial invulgar que tivesse ocorrido antes da morte de Herodes, no ano 4 a.C. Algo que pudesse ter guiado os magos da Pérsia a Jerusalém. Estamos a falar de um planeta ordinário que fez coisas extraordinárias. Fez algo que faz sempre a cada 800 ou 900 anos. Estas coisas extraordinárias seriam interessantes para quem fosse um mago ou um astrónomo daquele tempo, ou um astrólogo que, no fundo, é o que os astrónomos eram naquela época. Hughes descobriu que 3 anos antes da morte de Herodes, no ano 7 a.C., houve uma rara série de encontros entre Júpiter e Saturno no céu noturno. Aquilo a que hoje se dá o nome de conjunção tripla, algo com o qual os magos estariam bastante familiarizados. No ano 7 a.C., Júpiter e Saturno aproximaram-se no céu 3 vezes ao longo de vários meses. Fizeram-no devido a um fenómeno que os magos não podiam explicar totalmente, hoje conhecido por movimento retrógrado. Isto acontece porque a Terra orbita o Sol mais rapidamente do que os planetas externos.
Durante grande parte do ano, os planetas movimentam-se no céu em apenas uma direção. Mas quando a órbita da Terra alcança a de Júpiter e de Saturno, estes parecem parar e andar para trás durante aproximadamente 100 dias. A seguir param novamente antes de avançarem uma vez mais. No período de um ano, todos os planetas fazem isto, mas é muito raro serem dois a fazerem-no ao mesmo tempo. O professor Hughes diz que foi isto que os magos viram. Esta é a parte da astronomia. Mas e o que dizer sobre a astrologia? Este fenómeno ocorre numa constelação específica, a constelação de Peixes. Posto isto, há que vestir a pele de astrólogo e dizer o que torna tão importante a aproximação de Júpiter a Saturno na constelação de Peixes. E mais especificamente, qual a importância desse evento para um sábio do Oriente? A resposta curta é a de que temos presente Júpiter, estrela real, e Saturno, velho líder, a aproximarem-se em Peixes, a constelação que corresponde a Israel. Para os magos, Júpiter representava um novo rei. Saturno representava o velho. A aproximação dos dois planetas significava a mudança de soberano. Hughes acredita haver provas de que os astrónomos persas previram a tripla conjunção ocorrida no ano 7 a.C. Esta antiga placa da Babilónia é um dos seus registros astronómicos para esse ano. Descreve a conjunção de Júpiter e Saturno na constelação de Peixes, que na época se acreditava representar Israel e os judeus. Como diplomatas daquele tempo, além de astrónomos e astrólogos, decidiram partir e prestar homenagem a este novo rei. De acordo com a Bíblia, apenas os magos viram a estrela, motivo pelo qual Herodes ficou surpreendido com a sua chegada. Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para prestar-lhe homenagem. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Se os magos vieram da Babilónia, o mesmo local que as placas astronómicas, a sua viagem terá levado muitas semanas e até mesmo meses. A Bíblia diz que primeiro viram a estrela no seu próprio país, dirigiram-se para Jerusalém e que finalmente seguiram-na até Belém, onde viram Jesus. Com uma duração de vários meses, a conjunção tripla de Júpiter e Saturno encaixaria no intervalo de tempo sugerido pela Bíblia. Júpiter e Saturno encontraram-se em maio do ano 7º a.C. e novamente em setembro e novembro do mesmo ano. Temos, portanto, este intervalo de tempo entre maio, o primeiro avistamento, e o segundo avistamento, quando eles chegaram a Jerusalém. O professor Hughes acredita que a familiaridade dos magos com a conjunção tripla significa que tiveram imenso tempo para organizar a sua viagem pelo deserto. Eles sabiam que a conjunção tripla iria ocorrer mais 2 vezes. Conheciam o intervalo de tempo entre estas ocorrências. Por isso, tinham muito tempo para planear as coisas, como reunir os presentes, os camelos e os cavalos, e partir em viagem, que normalmente tinha entre 650 e 800 quilómetros, dependendo do caminho que escolhessem. Para mim, esta bela ideia, esta minha ideia de Júpiter ser a estrela de Belém, coincide com os factos. Não é uma coisa tão extraordinária que todos em Jerusalém tivessem conhecimento. Não terá sido uma grande notícia, mas era algo que interessaria a um verdadeiro astrólogo-astrónomo zoroastriano. David Hughes acredita que Júpiter, ao deslocar-se através da constelação de Peixes, foi a estrela de Belém.
Trata-se de uma teoria plausível, mas à medida que a astronomia vai avançando, surgem mais teorias para explicar a estrela da Natividade. O que mais me fascina acerca da astronomia é o facto de, apesar de ser a ciência mais antiga, pois existe há muitos milhares de anos, a imagem que nos dá do Sistema Solar e do Universo em geral é estar em constante mudança. Há 10 anos, nem sequer conhecíamos a extensão total do nosso Sistema Solar. Estou certo de que daqui a 10 anos teremos uma imagem diferente e mais exata acerca do Sistema Solar, de como evolui, como se tornou naquilo que é e do seu derradeiro destino. Em Nova York, o astrónomo Mike Molnar tem a sua própria teoria sobre a estrela de Belém. A sua investigação começou quando descobriu uma moeda com 2000 anos que vinha marcada com uma estrela. Eu sou um astrónomo. Gosto de colecionar coisas que tenham um significado astronómico e até mesmo astrológico. Molnar olha para as moedas antigas com o olho de astrónomo. Formulei a minha ideia acerca da base histórica da estrela de Belém a partir de algumas moedas antigas. Moedas que foram cunhadas em Antioquia, no norte da Judeia, por volta do tempo de Jesus. Há 2000 anos, a poderosa cidade de Antioquia tinha sido engolida pelo Império Romano em expansão. As suas ruínas situam-se na atual Turquia. Num lado, a moeda mostra o deus Zeus, ou Júpiter. Do outro, Ares, o carneiro a saltar no céu e a olhar para uma estrela. A investigação de Molnar levou-o até ao astrólogo egípcio Cláudio Ptolomeu e ao seu livro O Tetrabiblos. Esse livro é considerado a Bíblia da astrologia. Nele, Cláudio tem uma lista e menciona por 2 vezes que Ares, o carneiro, governou a Judeia com Jerusalém como a capital do Próximo Oriente. Molnar acredita que os magos poderão ter olhado para a estrela de Belém na constelação de Ares. Se Ares, o carneiro, era o signo dos judeus, não seria essa a zona do céu que os astrónomos, estes magos, observavam em busca de algum sinal que indicasse o nascimento de um grande rei sob esse signo e, por conseguinte, que se aproximava um novo rei dos judeus? No tempo dos romanos, os astrólogos associavam o nascimento dos reis à conjunção da Lua com o planeta dos reis, Júpiter. Ao recorrer a modelos computadorizados, Molnar procurou um encontro entre Júpiter e a Lua por volta do ano em que Cristo nasceu. E encontrou um, ocorrido a 17 de abril do ano 6 a.C., o dia de um estranho espetáculo cósmico de que poucas pessoas se terão apercebido. A Lua a eclipsar Júpiter, parecendo consumi-lo. A Terra alinhou-se com Júpiter em lados opostos do Sol. Quando as suas órbitas ficaram alinhadas, a Lua colocou-se numa posição que eclipsou por completo o planeta Rei, um evento hoje conhecido por ocultação. Mais tarde vinha a descobrir que esta ocultação lunar se deu quando Júpiter estava precisamente no Oriente. Foi aí que soube que estava próximo da resposta. Mas o que levou a que este evento fosse visto por tão poucas pessoas? O facto de Júpiter ter surgido no céu antes do nascer do Sol. Uma estrela da manhã, tal como é afirmado na Bíblia. A seguir, a Lua passou entre a Terra e Júpiter, ocultando-o. Mas a luz do Sol terá tornado este evento quase impossível de ver. Enquanto astrónomos, só os magos se terão apercebido da sua ocorrência.
Tal como David Hughes, o Dr. Molnar acredita que Júpiter foi a estrela dos magos. O seu movimento retrógrado coincide com o relato bíblico do movimento da estrela. Mas ele acredita que os magos observaram o movimento de Júpiter na constelação de Áries, o signo dos judeus no tempo dos romanos. A estrela de Belém foi algo bastante subtil. Algo que um determinado grupo de pessoas viu como absolutamente magnífico. Mas, para nós, parece-nos algo bastante mundano e normal. Não é o evento espetacular ao estilo de Hollywood que esperamos que atravesse o céu, abale a terra, etc, etc. Não, foi algo de especial e espetacular, mas para os magos e astrólogos daquele tempo. As moedas que Molnar descobriu provêm de Antioquia, que pouco depois da morte de Jesus se tornou no berço do cristianismo. Foi aí que os seus seguidores foram chamados de cristãos pela primeira vez. Ele acredita que foram cunhadas pelos primeiros cristãos de Antioquia para comemorar a estrela de Belém. Para Molnar, os movimentos de Júpiter na constelação de Áries correspondem à estrela que os magos viram. Ajoelharam-se diante dele e prestaram-lhe homenagem. Depois abriram os seus cofres e ofereceram presentes ao menino: ouro, incenso e mirra. A Bíblia pouco mais diz acerca dos magos. Quanto mais os examinamos, mais sabemos. Mas ninguém sabe ao certo quantos visitaram Jesus. Na tradição arménia, os magos eram mais de 3. Não são apenas os seus nomes que estão listados, mas também os dos seus pais. Portanto, a tradição que nos diz que eram apenas 3 é uma das muitas tradições sobre os magos existentes em textos religiosos de todo o mundo. No Natal, cantamos este hino maravilhoso. Somos 3 reis do Oriente. Mas quem disse que eram 3? Existem 3 presentes mencionados em Mateus e não 3 magos. Havia 3 presentes e a partir disso assumimos que vinham 3 sábios a acompanhá-los. Mas na altura havia toda uma escola de sábios. Podiam ter sido 30 a visitá-lo. A teoria mais dramática de todas é a que diz que a estrela de Belém foi o resultado de uma explosão nuclear ocorrida nos confins do cosmos. O produto não de uma estrela, mas de 2. O Sol é relativamente invulgar, no sentido em que é uma estrela sem par, uma estrela solitária. E muitas das estrelas que vemos no céu são estrelas binárias. Significa isto que são 2 estrelas muito próximas uma da outra. Estes objetos podem resultar em fenómenos muito estranhos no céu. Há 400 anos, o grande astrónomo Johannes Kepler foi testemunha deste tipo de espetáculo de fogo celestial. A partir do seu observatório em Praga, observou Marte, Júpiter e Saturno a ficarem incrivelmente próximos. Pouco depois, surgiu como que, por milagre, uma nova estrela, exatamente no local onde os 3 planetas haviam estado. Kepler interrogou-se acerca da possibilidade do encontro dos 3 planetas ter criado a nova estrela. Além disso, descobriu que um evento semelhante tinha ocorrido por volta da altura do nascimento de Cristo.
Ficou curioso em saber se a estrela de Belém poderia ter nascido do encontro entre estes 3 planetas. Teria sido isto que os magos viram? Mas Kepler não viu uma nova estrela. Viu exatamente o contrário. A morte de uma estrela numa explosão colossal, mesmo diante dos seus olhos. Aquilo a que hoje chamamos supernova. Muitas estrelas são, na verdade, sistemas binários, ou seja, 2 estrelas que se orbitam mutuamente. Ao longo de milhares de milhões de anos, o gás que lhes serve de combustível esgota-se. As suas estruturas alteram-se. Uma delas pode crescer imenso, convertendo-se numa gigante vermelha. A sua parceira pode ser uma anã branca, uma estrela bem mais pequena num estágio diferente do seu ciclo de vida. A matéria começa a transferir-se de uma para a outra até se atingir um ponto crítico. A estrela mais pequena irrompe numa série de enormes explosões nucleares. Cada explosão liberta mais energia do que aquela que o Sol produz em toda a sua vida. A estrela começa literalmente aos soluços e liberta uma enorme bolha de gás, libertando-se do material em excesso. O astrónomo Mark Kidger, da Agência Espacial Europeia, a resposta da Europa à NASA, é um dos mais destacados cientistas mundiais no estudo destas espetaculares estrelas explosivas. A estrela aumenta tremendamente de brilho e depois volta calmamente ao normal, até que 50, 100 ou 1000 anos mais tarde, o processo repete-se. Surge uma nova crise e acontece novamente. O intervalo entre explosões estelares pode ser de milhares de anos. Quanto maior for o intervalo entre explosões, maior é a explosão quando ela acontece. Ao adiar-se o inevitável, está-se a aumentar o seu poder explosivo. As explosões na estrela mais pequena intensificam-se, até se autodestruir numa última explosão. Isto é uma supernova. E foi isto que Kepler viu em 1604. A supernova mais famosa foi vista em 1054, 600 anos antes. Registada pelos índios americanos e pelos chineses, criou uma vasta nuvem de gás em expansão, a nebulosa de Caranguejo, ainda hoje visível com o telescópio. A mais recente supernova visível ocorreu em 1987, uma explosão tão violenta que pode ser vista a olho nu. Poderá a estrela de Belém ter sido uma estrela explosiva? Para algumas pessoas tratou-se de uma supernova, ou seja, uma estrela que explodiu. Parece ser uma candidata coerente. Estamos a falar de uma estrela extremamente brilhante que surge no céu e que, se formos a ver, é aquilo que consta nos postais de Natal que recebemos. Aquela estrela imensamente brilhante. O Dr. Mark Kidger acredita que aquilo que os magos viram terá sido muito especial para ter exercido um impacto tão grande sobre eles. Houve algo neste acontecimento que o tornou único, que o tornou diferente para os magos. Os magos já observavam os céus há muitas centenas de anos. Por isso, qualquer fenómeno que possamos imaginar, eles já o tinham visto ao longo desse período. Para Kidger, as placas babilónias do Museu Britânico confirmam que os magos eram peritos em astronomia, observadores experientes do firmamento. Como tal, seria preciso algo de extraordinário para fazê-los viajar até à Judeia. Ele acredita que os eventos planetários previstos pelos magos foram apenas um prelúdio para o principal ato cósmico.
Com o passar dos anos, cheguei à conclusão que não podemos explicar a estrela de Belém através de um único evento. Porque, se o fizéssemos, os magos teriam de empreender frequentes viagens de camelo a partir da Pérsia, da Babilónia, até Jerusalém, praticamente todos os anos. E o principal acontecimento foi uma estrela explosiva que anunciava a chegada do Messias. É um pouco como ler um jornal que diz: previmos que vai acontecer isto e aquilo. Irá nascer um novo rei que libertará o seu povo. Isto é o que dizem os astros. Segue-se a ocultação e, por fim, surge a supernova, o derradeiro sinal para os magos que diz: ide agora para Jerusalém, encontrai o novo rei. Kidger revirou o universo em busca da estrela explosiva que os magos poderão ter avistado e identificou uma candidata, Dio Aquila. Esta estrela explodiu como uma nova em 1927. As estrelas explodem várias vezes como novas antes de se tornarem supernovas. Por isso, a explosão de 1927 poderá não ter sido um caso isolado. Se a Dio Aquila explodiu há 2000 anos, os magos tê-la-ão avistado sobre o horizonte no Oriente. Surgiu quase no sítio correto e nunca se sabe. Existe a possibilidade, ainda que reduzida, de ter sido esta a estrela de Belém. Por enquanto, tudo isto não passa de especulação baseada em alguma informação. Mas no futuro, os astrofísicos poderão vir a dar-nos dados concretos. Se a estrela de Belém foi uma nova, essa nova deixa uma pequena bolha de gás de hidrogênio em expansão no espaço. Um dia, poderá ser possível analisar as estrelas nesta área de Aquila com um radiotelescópio e detectar aquela que tem uma bolha muito ténue de gás em expansão à sua volta e determinar em que ano é que essa bolha começou a expandir-se. Aí poderemos dizer, foi há 2000 anos, descobrimos-la. Se o Dr. Kidger estiver correto, os radiotelescópios poderão um dia encontrar os vestígios da estrela de Belém no espaço exterior. As provas da morte violenta e espetacular de um corpo celeste. Mas também a prova de uma tremenda libertação de energia e matéria no nosso sistema solar. Um nascimento cósmico que espelha o nascimento do Messias. Quando a estrela explodiu, libertou os elementos básicos do nosso universo para o espaço. Talvez os magos tenham visto uma explosão nuclear estelar que criou tanta luz que lhes pareceu uma nova estrela. Talvez tenham visto um visitante gelado vindo do espaço exterior. Um cometa que riscou o céu durante semanas e assombrou todos aqueles que o viram. Ou talvez tenham visto Júpiter, o planeta dos reis. Aquilo que Júpiter fez e quando será matéria de debate para os próximos anos. Acredito definitivamente que a estrela foi um evento físico, um sinal usado por Deus para chamar a atenção de pessoas importantes para este incrível acontecimento. Penso que podemos realmente perceber a estrela de Belém aceitando-a pela sua verdadeira magnificência e pela importância que teve para as pessoas daquele tempo. Não interessa assim tanto saber se foi verdade ou não, porque a verdade realmente importante acerca dela é aquilo que simboliza. Talvez um dia possamos dizer, foi aquela. Mas, por outro lado, talvez seja melhor nunca sabermos ao certo, para que o mistério continue. Tal como fizeram os magos há 2000 anos, os peregrinos continuam a seguir o seu exemplo, visitando o lugar do nascimento de Cristo, Belém. Na Igreja da Natividade, o local onde se julga que Jesus terá nascido, está marcado com uma estrela de prata. Ao tocarem-lhe, as pessoas estabelecem a sua própria ligação
com a estrela de Belém. Versão portuguesa via satélite.